eu quero falar com vocês sobre crescimento. Dá para você ler lá o que está escrito lá? Isso é Efésios 4, 11, 16. Se você não consegue ler, abra a Bíblia, sua Bíblia, né? E nós podemos acompanhar. Eu estou lá. Ele mesmo, pode até colocar o grandão assim. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho de seus serviços, né? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como disse o pastor Drummond, cheguemos a ser maduros na fé, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado e para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento, seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, pode voltar lá. Eu vou ver se agora ligando aqui funciona. Quando liga, funciona. Quando não liga, crescimento e motivação. Eu quero falar com você sobre isso hoje e lembrar de algumas coisas importantes, né? O pastor Pascoal Piragini, que é o pastor da PIB, já saiu. Teve uma época ali, na época da política, ele foi o único pastor que teve a coragem de se expor falando sobre a fé e sobre as coisas erradas que estavam acontecendo no Brasil. Ele é ali de Curitiba, e ele colocou algo que eu achei maravilhoso e que está aqui no livro do pastor André. O crescimento não pode ser expresso apenas em números. Os números expressam crescimento, mas não pode ser apenas em números, mas na sede por Deus, no prazer de adorá-lo, no evangelismo como estilo de vida, na ética como fruto da prática da fé, no amor para com os de dentro e os de fora da igreja, e como resultado da transformação espiritual que vivemos. Então, crescimento, amados, é algo muito grande, é muito profundo, extraordinário. Mas ele não pode ser assim, eu falei, tem mais uma pessoa agora no nosso grupo, tem 15, tem 16, tem 17. Amam a Deus? O amor por Deus cresceu nesse grupo. Adoração, no domingo aqui nós tivemos a palavra do Lucas, né? Aliás, parabéns para o Lucas e pelo culto que nós tivemos, parabéns pelo louvor da igreja. Foi um culto diferenciado, maravilhoso, dava para sentir a unção do Espírito ali, maravilhosa também, né? Já veio assim também na onda, né? Então no domingo coroou com aquela pregação maravilhosa sobre adoração, sobre um estilo de vida de adoração. Não um cantor de domingo à noite, ou, né, até eu canto muito melhor, amados, tomando banho do que aqui no domingo, né? Porque lá eu estou sozinho. Os vizinhos às vezes ficam pensando, o que tem nessa casa aí, né? O cara canta ópera, tudo, né? Mas a minha sede por Deus, o meu desejo de adorá-lo, sabe? Você vai medir crescimento espiritual na igreja quando o TSD não for uma obrigação. Quando o TSD, esse desejo de estar com o Senhor, é algo que você, olha, eu não quero outra coisa, eu quero começar com Deus o meu dia. Isso é crescimento. Isso é um reflexo de que a igreja está crescendo, né? Eu achei maravilhoso isso que ele escreveu tudo aqui. E o pastor André conseguiu colocar com muita sabedoria. Vamos fazer uma autoavaliação, né? Vamos fazer um balanço. Você já trocou a paz que vem de Deus pela satisfação pessoal? Isso é uma pergunta para discipulado, viu? Quem discipula aí, e quem é discipulado também já vá preparado para responder. Você já trocou assim aquele momento de, hoje aqui na praia, opa, mas é aquela paz que vem de Deus. Você já percebeu? Mas a pessoa diz assim, não sei, tem alguma coisa, mas você estava satisfeito até agora há pouco, por que a satisfação foi embora? O que houve? Trocou a paz do coração, a paz que vem de Deus, por um momento de prazer?
Por que agora eu estou me sentindo assim? Sabe aquela pessoa que, eu não devia fazer isso, acabou fazendo, porque dava uma certa satisfação. E depois? Por que eu estou me sentindo mal? Né? É uma outra pergunta. Quantas vezes você realizou algo porque você queria fazer e não porque Deus te mandou? Quantas vezes? Só uma avaliação. A motivação errada gera um crescimento doente, irmãos. Vou falar uma coisa interessante. Era um crente velho, estava falando comigo. E ele disse assim, pastor, vocês estão falando desse negócio aí de as pessoas casarem, serem abençoadas. Na Bíblia não tem isso. Eu disse, não. Nossa, Jesus foi então num casamento em Caná da Galileia, mas é porque não existia casamento. Ele foi lá porque inventou. Né? Disse, não, irmão, tem a bênção, e a bênção é importante. Disse, não, mas a Bíblia se juntou, está casado. Eu disse, com quantos você já está casado então? A Bíblia diz que o homem deveria, né, principalmente o que quer ser obreiro na casa do Senhor, de se unir com uma mulher só. Ter uma mulher só. Quantas mulheres você já tem se é só se unir? E outra, se só se unir não é pecado, por que está escrito que não devemos ter fornicação na igreja? Por que a fornicação é um pecado? Se ele não para você isso não é pecado, é um casamento. Presta atenção, amados. Mas é um prazer. Mas você está trocando a paz de Deus só por um momento de satisfação. Por isso que você não consegue orar mais, por isso que você não consegue dobrar o joelho, por isso que você não consegue falar, Deus, meu Pai. O que está acontecendo? O que está te tirando essa liberdade de falar com Deus? Será que não é só um momento de satisfação? O crescimento deve acontecer na graça de Jesus e para a glória de Deus. O pastor André Chalitz. Como que cresce a igreja? Na graça. É na graça. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas é pelo Espírito, não é por qualquer Espírito, é pelo Espírito de Deus. Não é por espírito demoníaco, não é por espírito da vontade, nem pelo espírito humano, é pelo Espírito de Deus. Né? Olha só, outra frase que eu tirei do livro que eu achei maravilhosa. Thomas Brooks diz assim, a ambição muitas vezes é a miséria enfeitada. É um veneno secreto, praga oculta, executora do engano, mãe da hipocrisia, progenitora da inveja, o primeiro dos defeitos, ofensora da santidade e aquela que cega os corações, transformando medicamentos em doenças e remédios em males. Os lugares altos nunca deixam de ser incômodos e as coroas estão sempre repletas de espinhos. Amados, eu achei, tem umas frases, tem alguns homens de Deus que o Espírito Santo inspira mesmo, né? Dá para você refletir muito em cima disso. A ambição, muitas vezes, é uma miséria enfeitada. É que eu sou ambicioso, pastor. Não, você é um miserável que está que nem um pinheirinho de Natal. Você só está bonitinho, assim, cheio de penduricalho, mas o que está dentro, a motivação, está errada. E a gente tem que corrigir isso. Se nós queremos ser uma igreja que cresce, segundo a vontade de Deus, nós temos que corrigir isso urgentemente. Nós não podemos proliferar esse tipo de coisa, nós temos que eliminar esse tipo de coisa. Um crescimento ministerial saudável ocorre quando os degraus são claramente passados. Foi feita uma pregação aqui sobre o novo nascimento, eu não sei quantos lembram. São 7 fases, 7 passos, 8 fases. Né? E começa pelo arrependimento, depois do arrependimento passa para a confissão, da confissão passa para a conversão, para o pedido de perdão. Né? E assim a gente vai... Mas pastor, tudo aquilo? Tudo aquilo. É um processo. Muitas vezes acontece num momento aqui, numa oração. Mas o que está acontecendo no mundo espiritual são muitos passos. Mas pastor, hoje não é moda se arrepender. Não vai ficar falando para a pessoa. Vai constranger o indivíduo, pastor. Vai fazer ele se sentir mal.
Não sou eu que estou fazendo ele se sentir mal. É o pecado que ele fez que está fazendo ele se sentir mal. Eu só estou falando para ele que a saída dele é se arrepender daquele pecado. Eu não estou constrangendo ele. Mas muitas vezes tem se pulado a fase do arrependimento. Aí a pessoa se torna só um prosélito. Ela vem para a igreja porque ela gosta da igreja. Ela não vem para a igreja porque ela nasceu de novo. Ela vem para a igreja e ela não é igreja. E aí está o grande quê da questão. E eu quero te dizer uma coisa, esses dias eu estava orando e falando com Deus sobre arrependimento, e ele me fez ver um arco nas mãos de um guerreiro. E ele, enquanto eu vi aquele arco sendo retesado, esticado assim, da mão quase tremia aqui atrás, assim, da força que aquele guerreiro estava fazendo. O Senhor disse assim para mim: se o arrependimento não for mais intenso do que a vontade de pecar, ele não trará resultados na sua vida. Aí ele só se arrependeu um pouquinho, solta a flecha, cai ali na frente. Aí ele se arrependeu mais ou menos, cai ali na frente. Ele se arrependeu totalmente, plenamente, profundamente. A flecha pode ser lançada até no alvo. Ele tem que ser mais intenso do que a vontade de pecar. Tem que existir um arrependimento profundo, senão não vai haver transformação de vida, como o pastor Pascoal falou lá antes. E tem que ser resultado de uma transformação que nós vivemos, que nós experimentamos. Né? Eu creio que o Senhor está falando com alguém que precisa se arrepender hoje aqui. Amém? Olha só, precisamos agir se queremos alcançar excelência. Atuação deliberada, cuidadosa, implacável. Não existem atalhos. Como é que se cresce na visão do MDA? Passando por cada fase. Ah, pastor, mas eu não quero passar pelo nível 1, nem pelo nível 2. Irmão, atalho não dá. É melhor você começar do zero. Cada fase bem passada, bem compreendida, bem entendida. Ah, que eu tenho um chamamento pastoral, então compreenda como funciona para depois você executar o serviço pastoral. Porque senão nós vamos ter uma troca do remédio, né, do medicamento, vai mudar, vai se tornar um mal. Aquilo que devia causar bem, está causando mal. Aquilo que devia gerar uma comunhão e obediência, está gerando uma desobediência e uma rebeldia. Por quê? Porque está funcionando errado. Por quê? Porque eu não entendi o passo certo. Eu não subi aquele degrau. Alguém me arrancou lá e botou lá em cima da escada. Eu já comprei um negócio para entrar pelo andar de cima. Eu não entendi essa primeira fase. Não é bom. O importante é você agir, querendo alcançar a excelência, atuando. Lembra, eu acho que foi o pastor Levi que falou, deliberadamente, ele até usou essa palavra na pregação. Diligentemente, né? Falando sobre Tiago, lá, Tiago não, sobre Judas, né? Dizendo, diligentemente. Tem que existir uma devoção naquilo que você faz. Eu quero fazer aquilo com vontade. Eu quero fazer aquilo como se fosse o meu sacrifício que agrada a Deus. Tem que subir com aroma suave e agradável às narinas de Deus. Sabe? Tem que ser assim. Né? Foi Ted W. Engstrom que falou essa frase: precisamos agir se queremos alcançar excelência. Atuação deliberada, cuidadosa e implacável. Experiência é algo que vem quando cada etapa do crescimento é respeitada. Não, eu tenho experiência nisso. Então você viveu as etapas corretamente. Eu sou uma pessoa, tenho 40 anos de casado. E você já viu que tem gente que tem 40 anos de casado e é inexperiente no casamento? Ainda não sabe tratar a esposa, ainda não sabe tratar filhos. Por quê? Porque em algum lugar essa pessoa queimou etapas, ela pulou etapas e ela está fazendo errado. Mas por que ela está fazendo errado? Porque ela não parou para seguir a cartilha do certo. Aliás, eu fiquei muito feliz na segunda, feriadão, e eu parei aqui para vir buscar meu computador que eu tinha deixado na igreja, precisava escrever algumas coisas. E quando eu entro ali na igreja, eu vi o ON funcionando. E aquilo me alegrou muito. Tinha 5 noivos, 5
futuros casais ali estudando a palavra, como ser um noivo, como se preparar para o casamento. Isso alegrou muito meu coração. Porque não quiseram queimar etapas, quiseram aprender isso, né? E nós temos que aprender isso, nós temos que aprender o que é certo, nós temos que andar um passo de cada vez. Quando a gente queima etapas, chega o dia em que é exigido aquela experiência daquele degrau que a gente pulou e a gente não sabe o que responder. Você já teve numa circunstância assim? Eu já tive, amados. Eu já tive. E agora, José? José, Maria, todo mundo me socorre, que eu não sei. Por quê? Porque eu pulei uma etapa da experiência. Eu não cresci com excelência. A excelência nasce a partir da experiência. Surge das etapas que são cumpridas. Eu posso ter experiência, mas eu posso crescer experiente com excelência. É quando eu sou submisso. E aí vem o entender do submisso. Aí que vem o entender de ser obediente. Aí que entra o conceito do porquê estar debaixo de Deus, por que estar submisso ao Senhor, porque é Ele que está dizendo, olha, se você fizer isso certinho, vai dar certo. Se você fizer errado. Eu lembro de uma história, esse Gerald Ford, né, montou uma fábrica nos Estados Unidos e ele começou a fazer carro popular. Enquanto se construíam carros à mão, assim, né, um por um, feitos à mão, ele pegou e fez uma linha de execução. Foi a primeira linha de produção de automóveis do mundo, foi Gerald Ford que criou. Mas um dia a fábrica dele parou. E ele chamou os melhores engenheiros que ele conhecia, foram lá, analisaram tudo na eletricidade deles, disse, não estamos achando, não sei. E quando trabalhou 15 dias, quanto é? $5.000. E o outro, quanto é? $2.000. Mas não resolvia. Aí ele lembrou que lá, não sei aonde, no Texas, se não me engano, existia um anão, que era um gênio da eletricidade. E ele se chama o cara, levaram o cara lá para o outro lado dos Estados Unidos, lá para o norte, chegaram lá na fábrica dele, e o anão entrou na fábrica, foi seguindo, fazendo análise, parou num lugar lá, mexeu, meia hora, ligou a fábrica, toda estava funcionando. E o anão foi embora, se despediu dele, foi embora, no outro dia mandou a conta, $50.000. Aí ele pediu uma explicação, ele mandou um telegrama de volta. Escuta, vieram engenheiros, trabalharam 15 dias, um mês aqui, cobraram no máximo 5. Você trabalhou meia hora e já cobrou 50, explique-se. E ele disse, explico-me. Mandou outro telegrama explicando. Disse, olha, pelo trabalho de 1 hora, $50. Por saber o que fazer, $49.950. Você está entendendo? Quando você tem a experiência da coisa, o valor que a gente começa a dar para as pessoas. Você senta do lado de um homem de Deus que é superficial, não acrescenta nada para o seu dia. Aí você diz, quanto vale esse homem de Deus? Ele até aparece bem naquele programa de televisão dele, mas não aparece, não me acrescentou nada na minha vida. E às vezes você fica do lado de um homem de Deus que até num convívio dia a dia, você se incomoda um pouco com ele, né? Porque ele, assim, já está com aquelas coisas da velhice, como o pastor Bob. Some no aeroporto, ficava que nem um doido procurando ele no aeroporto. Mas quando ele senta para falar com você, ele começa a falar tantas coisas do reino de Deus, que você não para de se edificar em cada palavra que ele fala. Qual é o valor dele? Qual é o valor que tem uma pessoa superficial? Qual é o valor de uma pessoa profunda? É aí que a gente tem que chegar. O crescimento da gente, amados, tem que levar a gente a profundidades. A gente tem que chegar, sabia? As pérolas mais perfeitas estão num ambiente, no fundo do mar, de altíssima pressão. As ostras, ou nem são ostras, são aquelas, eu esqueço do nome daquilo, né? Mas parece uma ostra, né? Que recebe aquela areinha dentro dela, quando ela abre para se alimentar, e aquela areinha entra nela e machuca ela se fecha, e ela começa a colocar aquelas enzimas em volta daquela areia para não ferir ela,
e ela acaba gerando uma pérola dentro. As pérolas mais perfeitas são produzidas lá no lugar mais profundo. Se você quer pérolas perfeitas, você tem que aprender a mergulhar profundamente. Eu estava vendo uma reportagem antiga, nossa, você vê isso até no YouTube, é de décadas atrás. E os catadores de pérola não tinham equipamento de mergulho. Eu fiquei olhando aquele negócio e eu vi o rapaz descendo, né? Eles foram acompanhando com equipamento de mergulho, vamos dizer assim, aquele nativo daquela região, mergulhando. Eu confesso que, enquanto estava assistindo, eu fiz umas 5, 6 vezes assim, porque eu estava ficando sem ar só de ver ele lá, e ele não chegava na pérola, e de repente ele achou e trouxe, veio à tona, abriu, e lá estavam aquelas pérolas enormes. Para nós acharmos as pérolas de Deus, amados, nós temos que aprender a mergulhar profundamente. É uma experiência que nós precisamos. Sabe como é que você faz isso? Pela obediência, uma etapa de cada vez. Amém? As etapas geram experiências e crescimento que possibilitam dar passos cada vez maiores. Quando você tem experiência, você pode dizer assim, agora eu vou um passo a mais. Eu estou muito bem vamos citar um empresário, estou muito bem com a minha empresa aqui, eu posso arriscar esse a mais. Eu estou muito bem com os meus grupos aqui, meu grupo está muito bom, eu posso arriscar levantar esse líder. Eu posso dar um passo a mais para multiplicar. Eu vou cuidar dele. Eu estou preparado para deixar ele ir lá para o outro endereço, mas continuar cuidando dele como meu filho. Eu estou preparado para gerar 3, 4, 5, passar a ser supervisor. Eu não estou preparado. E mesmo, eu estou preparado, pastor, mas não quero. Eu sinto que meu chamado é ser líder mesmo, multiplicador. Glória a Deus, amado. Mas eu sei que se você não multiplicar, você está faltando aprender a passar algumas etapas que talvez você tenha pulado. E o fato de ter pulado essa etapa não te fez entender claramente como que eu dou o próximo passo. Como que eu faço isso? Né? Eu acho que você tem que ter a humildade suficiente para chegar para o teu discipulador, ou para o teu líder de grupo, ou teu supervisor, ou fazer um convívio, está lá o pastor de rede, escuta, eu quero saber como que eu faço tal coisa. Pergunta. Irmão, eu não tenha vergonha de se expor, de não dizer que não sabe. Eu lembro que eu ouvi isso de uma pessoa, eu não me lembro bem quem foi a pessoa, mas foi um pastor que passou na minha infância. Ele disse assim, não tenha medo de fazer perguntas, porque quem se expõe para perguntar, não passa vergonha na hora de ver a nota da prova. Não entendi. Pergunta de novo, vai aprendendo. Não posso passar essa etapa. Eu lembro que eu fui convidado por um pastor e disse, você tem que ir com a gente, fazer uns seminários. Eu disse, não estou preparado para fazer seminário. Não estou preparado para fazer esse tipo de coisa, deixar a igreja para trás, sair por aí pregando. Não estou preparado para isso, irmão. Eu ainda tenho algumas etapas para passar, para chegar nesse nível. E ainda tem que ver, se quando chegar lá, assim, diz, pronto, Senhor, e agora? Ele diz, não, agora eu quero que você vá fundar uma outra igreja em outro lugar, não quero que você vá pregar por aí. Quero que você comece lá do nada, lá não sei onde. Quem sabe? A única coisa que eu não quero é trocar a paz de Deus por uma satisfação de ser um pastor, que aparece por aí. Eu quero cumprir as etapas. Eu quero cumprir as etapas. Em nome de Jesus. E quem está sendo meu discípulo está vendo. Nós somos muito singelos nessas coisas. Nós não queremos glórias humanas. Respeitar as etapas é caminhar os passos necessários firmemente, ao invés de evitá-los. Isso eu não quero. Tem gente que foge do discipulado. Porque acha, eu vou perceber que eu não sei tal coisa. Irmão, é ótimo que descubram que você não sabe. Porque aí começa a chance de você aprender. Aliás, não espere as pessoas descobrirem que você não sabe. Vá lá e logo diga, eu não sei fazer tal coisa. Eu preciso aprender isso. Olha só, o aprender, o imitar, o querer ser parecido, dá um resultado tremendo.
Um judeu começou a ser evangelizado. E um dia o pastor que estava evangelizando ele disse assim, ó, aquela irmã lá que simpatiza, que quando ele vem nas nossas reuniões, essa irmã ora pelos judeus, e ele simpatiza com essa irmã, vou fazer essa irmã visitar a casa desse judeu. Aí ela chegou na casa desse judeu, uma irmã intrépida, e ela disse para aquele judeu assim, quando ele disse, o jantar está à mesa. Aí ele disse, vamos jantar. Ela disse, vocês não oram antes de comer? Que pergunta, né? Ele disse, podemos orar. Às vezes vocês não oram de joelhos? Ele, todo doente, ele disse assim, bom, eu estou muito doente para mim. Ele pensou com ele mesmo, se eu me ajoelhar, não sei se eu vou conseguir levantar. Mas nós podemos ajoelhar sim, ele respondeu. Ele cumpriu a etapa, ajoelhou. Aí ela disse, irmão Alberto, você não quer fazer a oração? Aí ele, judeu, nunca tinha orado, mas ele tinha ouvido muitos cristãos orarem. E um judeu que quis imitar os cristãos orarem, começou a orar dizendo assim, Senhor Jesus. Quando um judeu diz Senhor Jesus, ele está dizendo que Jesus é o Messias. E porque ele disse Senhor Jesus, Jesus apareceu para ele. E transformou toda a história da vida do fundador desse ministério chamado ABA, pastor Alberto Toledo Alevo. Não quis queimar as etapas. Vamos fazer etapa por etapa. Sabe? Pastor, mas eu já fiz isso uma vez. Mas você entendeu bem? Não. Então, aprenda de novo. Eu lembro que tinha na escola, quando eu era menino, veio um cidadão, ele era muito rico na cidade. O sobrenome deles era Tomás, eles eram donos assim, de muitas fazendas, muito dinheiro, eram muito ricos. E lá veio o Nelson, filho de um multimilionário da cidade, que tinha um colégio praticamente na frente da mansão onde eles moravam, veio estudar num colégio municipal, na escola de aplicação José de Anchieta, sentado do meu lado. E eu disse, o que houve? Você não estava na frente? Porque eu sabia que ele já estava na frente. Ele disse, não, meu pai disse que não adianta eu ir lá naquele colégio e eles ficarem me passando. Ele quer que eu aprenda, por isso ele me botou aqui. Eu disse, que pai, né? Tem muito pai que vai lá na escola, o quê? Vão deixar meu filho para trás? Seu filho não aprendeu a ler ainda, já está no 5º ano, está indo... Mas que é meu filho? Irmão, melhor voltar para o 1º ano e aprender as etapas. Porque um dia ele vai procurar emprego e não vai saber nem preencher a ficha, porque não consegue ler. Então volta para trás, aprende. As etapas são necessárias para o nosso sucesso. Etapas geram excelência. Olha só, essa frases de Philip Brooks. Não orem por uma vida mais fácil, orem para serem homens e mulheres mais fortes. Não orem por tarefas dentro da sua capacidade, ore para que a sua capacidade esteja à altura das suas tarefas. Eu queria ser discípulo de um cara assim. Alguém que sabe igual a mim, eu não quero ser discípulo, eu quero ser discípulo daquele que ouve tudo que eu falo e diz assim, mas eu vou te dizer uma coisa, abre a Bíblia e começa a tirar pérolas das profundezas. E eu tenho que ficar assim, é maravilhoso isso, é bom. Por isso eu também quero mergulhar profundamente, porque eu quero ter algo para oferecer para quem está comigo. Para chegar mais longe, faça um pouco mais. Ore mais, estude mais a Bíblia, louve e santifique-se mais, leia mais livros, tenha metas mais ousadas, invista mais tempo, acredite mais, semeie mais, perdoe mais, abençoe mais, etc, etc, mais e mais, etc. Mais. Esse é o segredo. Quando a gente consegue pensar, eu consigo, eu faço, eu vou dar um jeito, eu quero aprender. Eu pago o preço. Eu quero entender. Eu vou perguntar. Eu quero. Eu tenho sede de saber. Eu quero saber como fazer esse negócio crescer. Eu quero saber como ganhar almas e cuidar bem delas. Eu quero saber como fazer um grupo de crescimento com excelência. Eu quero ser um líder que gera líderes. Eu não quero ser um líder que comanda um grupo. Eu quero ser um líder que gera pessoas iguais a Jesus. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero mais, eu quero mais. Lembra daquela canção? Eu quero mais, é do Lucas, né? E do Cairo. Eu quero mais. Mais de ti, Jesus, menos de mim.
Eu quero mais. Quero águas tão profundas que eu não possa atravessar. Eu quero ter experiências maiores. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero mais, eu quero mais. Quando a gente quer mais. Quando você vê que seu filho quer mais. Quando você vê que ele quer algo de presente. Mas que ele quer porque ele quer transformar aquilo em algo útil, progressivo, que melhora. Você investe. Há filhos que dizem assim, eu quero mais um PlayStation, agora mais moderno. E há filhos que dizem assim, pai, eu queria tal máquina. Eu lembro de um menino, é uma história interessante. Eles eram muito pobres. E uma pessoa disse para ele, eu posso te dar um presente. Que presente você quer? E ele disse, eu quero uma máquina de cortar grama. Aquele homem disse assim, não, eu estou querendo te dar um presente. Você está pedindo uma máquina de cortar grama, isso não é um presente para uma criança. Ele disse, se o senhor me der qualquer presente, eu posso brincar. Se o senhor me der uma máquina de cortar gramas, eu posso cortar a grama de toda a vizinhança e comprar os meus brinquedos. Você investe numa pessoa que pensa assim? Deus está procurando discípulos assim. Pessoas que digam, olha, se eu tiver esse dom, eu vou ser mais frutífero nessa área. Eu não quero diversão, Senhor, eu quero algo que me faça produzir. A diversão é consequência. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente se diverte no campo missionário. Eu lembro que eu estava na África, passando por dentro de um parque para cortar caminho, onde tem todo tipo de fera e ele é aberto, ele é um parque aberto. E nós estávamos num Toyota Camry, maior do que esses Toyotas Corollas que a gente tem, bem grandalhão, pesado, com uma carretinha cheia de coisa atrás. E nós tínhamos dado carona para um senhor que estava alcoolizado junto com duas crianças. E de repente o pastor Silmar disse assim, furou o pneu e o carro começou a fazer assim e ele parou. Eu disse para ele, você abre o porta-mala e acha o pneu. O resto você deixa comigo. Quando eu desci, eu peguei o macaco, ele ficou tirando umas bagagens para pegar o pneu. E eu ergui aquele carro até um pedaço, soltei as rodas, ergui o resto, soltei os parafusos, tirei o pneu. Quando eu tirei o pneu, ele tirou o pneu bom de dentro do porta-mala e deu para mim assim. E eu enfiei no mesmo jeito que eu tirei o último parafuso, já coloquei aquele último parafuso e apertei tudo. E quando ele conseguiu botar o pneu furado dentro do porta-mala, que ele foi bater a porta do aquele tampão do porta-mala, tirei o macaco, entrei dentro do carro e fechei. E ele começou a dirigir, e daí a gente começou a rir. Você já imaginou se viesse um leão, amado? O que você vai fazer com um carro de pneu furado? Mas deu certo. Nossa, eu me vi assim, aqueles caras de Fórmula 1, a Ferrari parou, troquei o pneu. Nunca troquei um pneu tão rápido. E o homem dentro, sentado com as duas crianças, nem saiu. Para fazer peso ainda, mas depois que a gente estava... Quando a gente chegou num lugar para pernoitar, e outra, nós tínhamos ainda 15 minutos para chegar naquele determinado lugar. E logo que trocou o pneu, uma senhora veio na contramão, acho que ela era brasileira, porque lá dirige com o volante no lado trocado, e ela veio dirigindo como se estivesse no Brasil, assim. E veio para cima de nós, ainda pegamos um capoeirão, assim, e disse, furou outro pneu, estamos roubados. Vai só na roda até...
né? E quando o cara fechou um portão assim, que ele foi caminhar para puxar o outro, nós passamos. E ele ainda deixou a gente passar. Senão nós não poderíamos dormir ali naquele hotel. Aí ele fechou a porta assim. De novo, nós paramos o carro no estacionamento. A gente estava se divertindo. Estava assim, a flor da pele. Será que vai dar? Mas quando deu, a gente dizia assim, não, Deus, tu é incrível. Como é que a gente, sabe, acaba sendo uma maravilha. À noite a gente estava jantando e rindo um do outro. E aí tinha um pastor muito querido, que esteve até aqui na aba. E eu dizia para ele assim, o senhor não fez nada, só ficou olhando. Mas ele era um senhor de idade, tinha 70 e poucos anos, o que ele ia fazer, né? Eu disse, Senhor, como é divertido te servir. Como é divertido você chegar lá, né? Nós ficamos muito felizes, porque numa determinada tribo foi o Salésio que fez a galinhada. Porque se você vai comer do jeito que eles fazem, amado, você tem que fazer um esforço. Tem que orar, fechar o olho e dizer, Senhor, transforma o sabor. Mas depois a gente fica rindo daquilo, né? Por exemplo, numa noite assim, depois de trabalhar bastante, cantar, pregar, dar testemunho, a gente foi para a barraca e eu estava assim suando, e era noite já, deserto é assim, 50 graus de dia, 15 graus negativo, 5 graus negativo de noite. E nós fomos deitar, e eu deitei, e o pastor Salésio deitou do meu lado e disse assim, meu, que calor. De madrugada eu acordei, porque o frio vem e dá aquela coisa na bexiga, né? Encheu, começou a apertar meu cérebro, não conseguia mais dormir. Levantei para ir no nosso banheiro especial, né? Feito de bambu, todo vazado assim. Qualquer pessoa de qualquer lugar, com aquela noite de luar, via a gente lá dentro. Eu voltei para a barraca, deitei. Disse, ué, o Salésio saiu para alguma coisa? Salésio? Salésio? Salésio, só tinha um monte de coisa enrolada assim. Salésio, ele pegou a coberta dele, a minha. E o pior, quando eu puxei para ver, ele estava todo vestido já. E tinha deitado assim como eu, de camiseta e de calçãozinho, né? Ele disse, está quente. Eu disse, nossa, que calor, hein, Salésio? Ele disse, estava frio. Ele só disse, estava frio. Nem quis conversar. Depois, no outro dia, a gente estava rindo muito. A gente se diverte nessas coisas. A outra coisa maravilhosa, não, vamos experimentar comidas exóticas, né? E teve um determinado negócio que ele botou na boca, acho que demorou uns 15 minutos para ele conseguir engolir. Tava bom, Salésio? Dá água. Tomou, engoliu. Na verdade, estou exagerando um pouco, né? Mas foi muito divertido. Servir a Deus é divertido no final das contas. A diversão vem. Deus faz o momento da alegria. Sabe? Deus dá aquele momento do prazer. Quantas pessoas, a irmã Ivani, quando ela falou para nós do estado do Vitor, o desespero, e depois recebeu um WhatsApp dela contando, o médico está se espantando, pastor, uma igreja que ora, muda a história. Como é gostoso. Depois a gente lembra dessas coisas com alegria, como um testemunho de uma grande vitória. Mesmo que no dia, no momento, foi difícil de passar. Mas primeiro vamos buscar fazer a vontade de Deus. Primeiro vamos pagar o preço. Não vamos buscar o prazer, vamos buscar a vontade do Senhor. O prazer, amados, é consequência. E eu vou te dizer uma coisa. Andar com Jesus é viver uma vida de prazer. Imagina o pavor. Pedro, Senhor, cobrador de impostos chegou, que é o meu e o teu imposto. E tem gente que ensina que Jesus não pagava imposto. Não sei de onde tiraram essa doutrina. Jesus diz, não, pega uma vara de pescar e vai lá pescar. Peixe que tu pegar, tu enfia a mão dentro da boca dele, tira o dinheiro e vai lá e paga o meu e o teu imposto. Aí o Pedro deve ter olhado para Jesus assim. Mas eu vou obedecer. Pega o peixe, enfia a mão dentro da boca, tira o dinheiro e chega lá no coletor de impostos e diz assim, quanto que é o de Jesus? Tanto. E o meu? Tanto. Pô, é bem essa moeda, né? É. Então tá aqui. Volta para casa e diz, Jesus, você precisava ver a cara do coletor de imposto.
ele pensou, agora nós vamos ter um motivo para prender esses dois. Ele ficou olhando assim, mas de onde você tinha esse dinheiro? Vocês não são um pescador pobre. Não, ele é o filho do rei dos reis. Ele é o Messias, ele tira dinheiro de onde ele quer. Né? Servir a Deus é divertido. Muitas vezes você passou por momentos de aflições, assim, de repente vem aquela solução. E daí vem a alegria. Não troque a paz de Deus por um momento de satisfação. Porque a paz de Deus vai te levar a uma plena satisfação. Amém? Vamos crescer, mas vamos crescer certo. Eu quero te pedir, você que é líder, você que está multiplicando, você que está trabalhando, você que está abrindo sua casa, você que diz assim, olha, conta comigo, nós queremos alcançar Blumenau para Jesus. Você que está pensando assim, diga para o seu líder, diga para o seu discipulador, eu quero aprender. Eu acho que eu pulei etapas, eu quero voltar lá. Eu quero perguntar, como é que é esse negócio assim? Tenha humildade. Comece de novo. Porque na hora que a gente entender claramente como é, nós vamos ver os resultados. Os resultados prometidos por Jesus são consequência da obediência ao que Ele pede para a gente. Dos requisitos que Ele põe. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É uma promessa de Jesus. E ela só acontece quando a gente ouve a voz dEle e põe em prática os ensinos dEle. Esse é o requisito. A consequência é a prosperidade correndo atrás de nós. E ela acontece. Vamos ficar de pé. Senhor, nós queremos crescer no conhecimento e na graça. Nós queremos conhecer mais, Senhor. Nós queremos entender mais até onde a graça nos envolve. Tudo que a graça trouxe sobre as nossas vidas. Mas queremos conhecer também quais são os teus desejos. Qual a tua vontade. Senhor Jesus, quando a gente vê a expressão amorosa que tu tens por nós. Um servo, um filho obediente, Deus. Quando a Trindade se reúne, quando o conselho divino se reúne para criar as coisas, decidem as coisas juntos, como vai ser o homem. E esse homem cai e peca. E um dia se pergunta, como vamos resolver esse assunto dos homens que estão caídos? Tu dizes, eu aceito me tornar um deles. Eu aceito ser como eles. Eu aceito viver as limitações dele. Eu aceito, Pai, nascer como filho de Deus, da Virgem Maria lá, para poder resgatar todos esses homens. Por quê? Como que nós vamos dizer que somos bons discípulos se muitas vezes se pede algo muito pequeno de nós e nós nem estamos dispostos a fazer? Nem estamos dispostos a dizer, usa-me a mim, faz, eu vou. Se precisa alguém, eu faço. Nós não fazemos, Senhor. Tu sendo Deus, disseste, eu vou. Eu vou ser servo. Que troca, Senhor. Cheio de majestade e de glória, diz, não, vou ser homem. E vieste para ser homem, mostraste toda a glória do Pai, a glória do unigênito do Pai, estás lá em João 1,14. E vimos toda a glória dele. E de repente esse homem cheio de glória se transfigura diante dos seus discípulos e mostra que ele é Deus mesmo. Mas dias depois, ele é preso. E ele diz, não dá para fazer nada, porque o propósito é esse. Essa surra, esses males feitos contra ti, tu dizendo, é por você, Haroldo.
Eu vim para servir o Pai, porque Ele te ama de tal maneira. E a solução, a única solução, era eu me fazer homem e morrer no seu lugar. Aí esse Jesus que faz tudo isso diz: olha, vocês me viram ser surrado, vocês viram eu ser pregado na cruz, ser humilhado, mas eu ressuscitei. Toda a autoridade no céu e na terra, o Pai me deu. Aí tu fazes um pedido para nós. Ide, portanto, e fazei discípulos. Preguem esse evangelho, batizem as pessoas, ensinem elas a ser como eu ensinei vocês, semelhantes a vocês, iguais a vocês. Perpetuem o que eu comecei com vocês. E Senhor, eu quero te louvar, porque hoje nós temos uma reunião aqui de homens, mulheres, jovens e até de crianças. E até de crianças que estão aqui sentadas no nosso meio, que estão entendendo o teu amor e estão se prontificando a revelar esse amor. Não queremos queimar etapas, Senhor, queremos entender profundamente tudo que envolve esse evangelho, tudo que envolve esse plano, tudo que envolve esse propósito e tudo que envolve a forma que nós trabalhamos nesta igreja para alcançá-lo. Por isso, Senhor, nos colocamos de todo o nosso coração no teu altar. Porque se queremos ser teus discípulos, queremos ser iguais a você. E queremos fazer o que tu fizeste. E queremos amar ao ponto de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração e diga: assim como tu morreste, Jesus, eu me disponho a pagar o preço pela vida dos que tu amas, dos que tu queres salvar. Usa-me a mim. Não importa a renúncia que eu tenha que fazer, eu sei que tu és o meu galardoador. E eu quero, Senhor, a coroa, a recompensa que me está proposta. Porque esta vida aqui é muito pequena e muito curta comparada à eternidade contigo. Senhor, já entendi. Isso é pouco. Mas o pouco que eu posso te dar, quero te dar de todo o meu coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser participante dos teus planos, das tuas aflições, das tuas vitórias, das tuas conquistas, de ser um propagador da boa nova do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor. E eu sei, com entendimento, conhecendo, com profundidade, isso é só o começo